Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tomás Vicentini, professor de Direito Tributário, e hoje nós vamos ver aqui no Pela Ordem um pouquinho sobre direito tributário no que tange ao princípio da anterioridade e ao princípio da anterioridade mitigado. São dois temas recorrentes em nosso concurso, não é? E a gente tem que estar bem atento, principalmente às exceções. Sabemos a regra, não é? É importante para a prova, mas mais importante do que a regra é a exceção à regra. E é isso que a gente vai abordar hoje, ao estudarmos aí o IPI e o Imposto de Exportação. Vamos dar uma olhada como é que isso foi indagado anteriormente no exame da ordem? Vamos lá. Visando fomentar a indústria brasileira, uma nova lei publicada em 18 de fevereiro de 2010 majorou a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, bem como majorou a alíquota do Imposto sobre Exportações, IE. A pergunta indaga: a partir de que data a nova alíquota poderá ser exigida para o IPI e para o IE? Para a gente responder à pergunta, não vamos olhar as alternativas por enquanto, a gente tem que procurar recordar qual é o regime constitucional dado para o IPI e para o Imposto de Exportação. Antes de verificarmos qual a regra específica do Imposto de Importação e do Imposto de Exportação e do IPI, vamos verificar aqui as duas regras investigadas no concurso, que é o princípio da anterioridade e o princípio da anterioridade mitigada. Sabemos que a Constituição Federal, ao desenhar o sistema tributário nacional, ela erige uma série de garantias em favor do contribuinte. São regras que servem para proteger eu e você da tributação. Uma das principais regras nesse sentido é o princípio da anterioridade. O que diz o princípio da anterioridade? Ele impede, ele proíbe a cobrança de um tributo no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que o instituiu ou que o aumentou. É uma regra de razoabilidade, não é? De lealdade do Estado para com a sociedade. Não parece justo que o tributo cobrado, instituído, não é? Ontem seja cobrado a partir de hoje. Visando, portanto, impedir que o Estado agisse dessa forma, o Constituinte achou por bem colocar na Constituição Federal uma regra impeditiva, não é? Desse procedimento. Vamos dar uma olhadinha lá na lousa para verificar como que se operacionaliza o cumprimento dessa regra. Vamos imaginar que durante o exercício de 2015, um novo tributo seja instituído, ou seja, uma lei no dia de hoje. Hoje é dia 6 de julho, não é? Uma lei no dia 6 de julho, ela cria um novo tributo, ela institua um novo tributo. A partir do momento que uma lei instituir ou aumentar, majorar um tributo, seja elevando a alíquota, seja expandindo sua base de cálculo, essa parte da lei que causa esse impacto financeiro, não é, na vida do contribuinte só vai produzir efeito a partir de 1º de janeiro de 2016. Qual que é a lógica da norma? É evitar a surpresa. Evitar que o Estado, ao criar um tributo, surpreenda negativamente o contribuinte. Por óbvio, não é? Que se uma lei reduzir a alíquota, diminuir a alíquota, não é? Ou eliminar o tributo, essa lei não vai ficar sujeita a essa regra. Não é? Por quê? Porque a regra serve para evitar a surpresa negativa. A surpresa positiva, não é? Aquela em que o contribuinte é beneficiado, não é? Pela norma, essa não vai de proteção alguma. Pelo princípio da anterioridade, portanto, toda vez que um tributo for instituído, ele só poderá ser exigido, não é, a partir do 1º dia do exercício seguinte àquele que ocorrer a publicação da lei, que o instituiu ou que o majorou. Essa regra, ela dá uma garantia ao contribuinte, mas, por outro lado, ela gera uma certa vulnerabilidade também. Porque o Estado poderia editar uma lei no finalzinho do exercício de 2015. E essa nova regra, né, já produziria efeito logo em seguida. Não é uma forma leal do poder público atuar, mas vamos supor que ele agisse dessa forma. O contribuinte não poderia invocar nada em sua defesa. Ou seja, instituído o tributo no mês de dezembro, a partir de janeiro, esse novo encargo já poderia ser exigido. Para evitar, não é, que isso aconteça, a Constituição ela foi modificada para inserir uma nova regra de garantia, uma nova limitação ao poder constitucional de tributar,
que é o princípio da anterioridade mitigada. Ou seja, a Constituição vai dizer agora que um tributo aumentado ou majorado neste momento aqui só poderá ser exigido decorridos pelo menos 90 dias da publicação da lei que o instituiu ou que o aumentou. Ou seja, da associação, não é, dessas duas regras, dessas duas garantias, nós vamos ter um sistema que dá um mínimo de garantia em favor do contribuinte. Ele sabe que ele não poderá ser obrigado a pagar o tributo nem no mesmo exercício em que o imposto é aumentado ou majorado, e nem antes de decorridos 90 dias da data da majoração ou da sua instituição. Está claro? Vamos voltar aqui para o quadro. Dentro dessa perspectiva, a Constituição Federal também excepcionou da incidência do princípio da anterioridade e do princípio da anterioridade mitigada determinados tributos. E ela o fez em razão do quê? Em razão de situações específicas que vão exigir uma atuação mais pronta, mais imediata, mais direta, não é? Por parte do Estado. Vamos recapitular um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no estudo do direito tributário. Lá no começo do curso tributário, normalmente a gente classifica o tributo de acordo com a finalidade. E de acordo com a finalidade, o tributo é dividido em tributo fiscal, parafiscal e extrafiscal. O que é o tributo fiscal? O tributo fiscal, ele coincide com a ideia comum que todos nós temos acerca da tributação. Se a gente perguntar para 10 pessoas na rua para que serve o tributo, porque o tributo é instituído, 9 pessoas seguramente responderão que o tributo ele é criado para gerar receita para o Estado. O tributo é criado para que o Estado possa se apropriar de uma parcela da riqueza produzida pela sociedade. Ou seja, o tributo ele é instituído com a finalidade de gerar recursos para o poder público. Essa é uma ideia básica, comum a qualquer pessoa, seja ele advogado ou não, contador ou não, não é? O leigo em geral tem essa ideia. Só que o tributo ele poderá ser instituído com outras finalidades também, ou com finalidades que vão além da mera arrecadação. É a partir dessa premissa que a gente vai ter a parafiscalidade e a extrafiscalidade. Não é a hora de a gente falar de parafiscalidade nem de fiscalidade, mas a extrafiscalidade é importante, porque ela está diretamente associada à questão da exceção, não é? Ao princípio da anterioridade e anterioridade mitigada. O que indica a extrafiscalidade? Extra é um prefixo que indica o quê? Algo que está além, que está fora, não é? Que não se contém dentro daquilo que está sendo estudado. Extrafiscal, portanto, é o tributo que está além da fiscalidade. É o tributo que não é instituído unicamente para se arrecadar. É um tributo que não tem finalidade meramente arrecadatória. Se pretende com ele alguma coisa a mais. E o que seria essa alguma coisa a mais? Eu pergunto. O Estado, ele pode intervir no processo econômico? Ele pode intervir no chamado domínio econômico? Pode, ele tem várias ferramentas, não é, para isso. Ele pode, através da regulação da atividade econômica, ele pode, através de uma política de juros, ele pode, através de uma política cambial, e ele pode também por meio de uma política tributária. Ou seja, através de determinados impostos, o Estado pode intervir no processo econômico, estimulando ou desestimulando determinadas situações que ele reputa, não é, inconvenientes, não é, para os interesses da coletividade. Esses impostos que são utilizados, não é, como mecanismos de intervenção do poder público no processo econômico, nós chamamos de impostos extrafiscais. Que impostos são considerados extrafiscais? Imposto de importação, imposto de exportação, o IOF e o IPI. Não que esses impostos não gerem arrecadação para o Estado. Geram, mas além de gerar arrecadação para o Estado, eles são instrumentos do poder público, não é, de intervenção no domínio econômico. Vamos dar um exemplo só para arrematar aqui esse raciocínio. Vamos imaginar que o Estado esteja com a sua balança, o Brasil, não é, esteja com a sua balança comercial desfavorável. A gente tem um volume de importação muito maior que o volume de exportações. Ou seja, é uma saída de divisas muito grande do país. O que o Estado pode tentar fazer para reverter essa situação? Ele pode desestimular a importação. E como que ele desestimula a importação via tributação? Ele eleva o imposto de importação.
Quando ele aumenta o imposto de importação, o que acontece? O importador vai pagar mais caro pelo produto. Portanto, ele vai vender menos no mercado interno. Portanto, vai diminuir o volume de vendas dele. E, por conta disso, ao longo de um certo período de tempo, o volume de importações tenderá a cair. Quando o Estado ele eleva a alíquota do imposto de importação, o que ele pretende? Arrecadar mais? Não. Ele até vai ter uma arrecadação maior, mas esse não é o objetivo dele. Não é a finalidade da elevação da alíquota. O que se pretende é reverter um certo processo econômico que o governante entendeu que seria desfavorável para o conjunto da sociedade. Vamos imaginar ainda dentro desse exemplo que esse processo econômico estivesse ocorrendo agora no mês de julho. Que o Estado elevasse a alíquota do imposto de importação. Se essa nova alíquota só pudesse vigorar a partir de 1º de janeiro do próximo ano, como acabamos de verificar lá na lousa, o que aconteceria? Durante esse período de 6 meses, de julho até dezembro, as importações iam continuar crescendo, num ritmo considerado desfavorável pelo poder público. Ou seja, a nova norma não teria o impacto desejado pelo Estado. A nova norma não produziria o efeito desejado dentro do processo econômico. Tá certo? Por conta disso, a Constituição Federal ela vai excepcionar alguns impostos do princípio da anterioridade. Vamos dar uma olhada aqui. Quais são essas exceções? A regra diz... Perdão, não estou muito habituado ainda com esses comandos. Vamos lá. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3º. Cobrar tributos. A linha B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Princípio da anterioridade. E na linha C, a gente tem o quê? Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Ou seja, na linha B e C, nós vamos ter o princípio da anterioridade e o princípio da anterioridade mitigada. E o artigo 150, ele define isso como regra geral. Ou seja, como regra, toda vez que a União, o Estado, o Distrito e o município, eles forem instituir seus tributos, deverão observar esses comandos aqui. Instituído o tributo, só poderei cobrá-lo a partir de quando? 1º de janeiro do próximo ano. Instituído o tributo, só posso cobrar a partir de quando? No mínimo, decorrido 90 dias da data da publicação da lei, que os instituiu ou que o aumentou. Havendo a incidência das duas regras, qual que eu vou aplicar? Aquela que for mais favorável ao contribuinte. É evidente, se o tributo for criado... Vamos voltar aqui ao quadro, para ficar mais nítido isso. Vamos imaginar que o tributo tenha sido instituído agora no mês de julho. Então, agora durante o mês de julho, uma nova lei instituiu, criou o tributo ou aumentou sua alíquota. Pela regra da anterioridade, a partir de quando esse tributo vai ser exigido? 1º de janeiro de 2016. Está claro? Pela regra da anterioridade mitigada, a partir de quando esse tributo poderá ser exigido? Decorridos 90 dias. Qual das duas regras é mais vantajosa para o contribuinte? A que lhe dá 90 dias ou aquela que posterga para 1º de janeiro o início da cobrança? O princípio da anterioridade. Então, nesse caso, eu aplico o princípio da anterioridade, em detrimento do princípio da anterioridade mitigada. Mas vamos imaginar, como no exemplo anterior, que a lei tivesse sido publicada em dezembro. Nesse caso, qual regra será mais favorável? O princípio da anterioridade ou o princípio da anterioridade mitigada? O princípio da anterioridade mitigada, porque o contribuinte teria mais 2 meses, pelo menos, para iniciar o pagamento do novo encargo. Ou seja, nessa segunda situação, a gente aplicaria o princípio da anterioridade mitigado, ou o prazo 90º. Tá certo? Havendo, portanto, a incidência de
uma e outra regra, a gente vai escolher sempre aquela que seja mais favorável ao contribuinte. Tudo isso em termos do quê? De linhas gerais. Vamos verificar agora o que a Constituição vai detalhar para nós em relação, né, ao cumprimento desses dois mandamentos. Bom, a Constituição Federal, ela diz no parágrafo 1º do artigo 150, que a vedação do inciso 3º-B não se aplica aos tributos previstos nos artigos 1481, 153, 124 e 5 e 1542. E a vedação do inciso 3C não se aplica aos tributos previstos nos artigos 1481, 1531, 2, 3 e 4 e 1542, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 1553 e 1561. Bom, vamos dar uma espiada o que diz o artigo 153, para saber exatamente, não é, do que a gente está falando. Compete à União instituir impostos sobre importação de produto estrangeiro, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, renda e provento de qualquer natureza, produtos industrializados. Vamos voltar à regra anterior para procurar identificar, não é, quais são as exceções da anterioridade. A regra do inciso 3B, anterioridade, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 1481 e 153, 1, 2, 4 e 5. Vamos voltar lá? 1, 2, 4 e 5. O inciso 1º é a importação de produto estrangeiro. O 2 é a exportação. O 4 é o IPI. E o 5º é operação de crédito, câmbio e seguro. Ou seja, nós já temos aqui duas exceções que nos interessam de perto, não é? Que é o imposto de exportação e o imposto do produto industrializado. Em ambos os casos, portanto, a Constituição Federal diz o quê? Que o princípio da anterioridade não será aplicado nem ao imposto de exportação, nem ao IPI. E quanto ao princípio da anterioridade mitigada, o que diz a Constituição Federal? Vamos retornar lá no slide. A vedação do inciso 3C, que é a anterioridade mitigada, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 1481 e vamos direto ao que nos interessa, não é? 153, 1, 2, 3 e 5. E quais são os impostos previstos no artigo 153, 1, 2, 3 e 5? Inciso 1 é o importação, inciso 2 é o exportação, 3 é renda e proventos e o 5 é operações de crédito, câmbio e seguro. Ou seja, o IPI também é exceção ao princípio da anterioridade mitigada? Não. Em relação, portanto, ao IPI, a gente vai ter a seguinte situação. A gente vai aplicar o princípio da anterioridade, mas não vai aplicar a anterioridade mitigada. E em relação ao imposto de exportação, não é? A gente vai aplicar as duas regras. Ou seja, ele tem que cumprir tanto o princípio da anterioridade quanto o princípio da anterioridade mitigada. Vamos verificar agora o que diz aí o nosso teste, não é? Como que era a nossa pergunta. Ele indica, não é, que uma nova lei aumentou, elevou a alíquota, não é, do imposto de importação e do IPI em fevereiro de 2010, e ele quer saber a partir de quando, não é, essa nova alíquota poderá ser exigida. Vamos lá. Uma lei que eleve a alíquota do IPI e do imposto de exportação em fevereiro de um determinado exercício, ela poderá ser exigida imediatamente para ambos os impostos? Sim ou não? Para o imposto de importação, para o imposto de exportação, sim, não é? Porque ele não segue nem a anterioridade, nem a anterioridade mitigada. E em relação ao IPI, também é verdade essa afirmação? Não, porque o IPI não segue o princípio da anterioridade, mas ele tem que observar o princípio da anterioridade mitigada. Então, o que a gente vai ter aqui como resposta correta? Vamos lá. A primeira fala imediatamente para ambos. A segunda, no exercício financeiro seguinte para ambos. Também não, não é? Porque os dois não se sujeitam ao princípio da anterioridade. 90 dias após a publicação da lei para o IPI. Correto? Correto, porque ele não segue a anterioridade, mas ele tem que seguir a noventena, anterioridade mitigada. E imediatamente para o imposto de exportação.
já que esse não segue nem uma regra, nem outra regra. Tá claro? E a alternativa D dizia o quê? 90 dias após o exercício financeiro seguinte para o IPI e no exercício financeiro seguinte para o imposto de exportação. Errado, né? Porque o imposto de exportação ele poderá ser cobrado já de imediato. A alternativa correta, portanto, é a C. 90 dias após a publicação da lei para o IPI e imediatamente para o imposto de exportação. Bom, espero que com isso vocês tenham aí recordado um pouco a questão do princípio da anterioridade, a questão do princípio da anterioridade mitigada, não é? E dado uma pincelada aí no perfil constitucional reservado tanto para o IPI quanto para o imposto de exportação. Bom, um abraço e até a próxima.